Amém, Jesus. Vamos então à palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 20, que o título já diz sobre tudo, que Jesus não está no sepulcro. Jesus não está no sepulcro. Então diz assim a palavra do Senhor, que ao amanhecer, no primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Eles tiraram a, o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Imediatamente Pedro, em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo, ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro aos sepulcros. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. E em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estiver em volta da cabeça de Jesus. Aleluia. E que não estava com as faixas de linho, mas dobrando a parte. Então, outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, e este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para as suas casas. Por um outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: Se tu o tiraste daqui, diz-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus o chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre, recomendando-lhe Jesus: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, diz-lhe assim: Eu estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou-lhe tudo o que o Senhor lhes dissera. Glória ao teu nome, Jesus, que estamos, Senhor Pai, debaixo do senhorio do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Capacita-nos, Deus, leva-nos além, Senhor. Venha cumprir, Senhor Jesus Cristo, o efeito para o qual, Senhor Jesus, essa palavra, Senhor Jesus, foi ordenada a ser liberada para os meus irmãos, minhas irmãs, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ficamos, Senhor Jesus, satisfeitos com a tua bondade, com o teu amor, com o teu querer, com a tua revelação de quem tu és, Jesus. E, Senhor Deus, profetizamos aqui uma unção, um toque do Senhor, para que esta palavra crie vida nos corações, trazendo graça, vida abundante no nome do Senhor. Para a glória do nome de Jesus, eu peço, Senhor, que nos cerque nós por detrás, por diante, Senhor, cerque nossos filhos, nossas famílias, Senhor, venha nos ungir. Venha, Senhor Jesus, nos lavar, nos remir de todo mal no nome do Senhor Jesus. E somente a Ti a glória, a honra e o louvor. Capacita-nos, Deus. Capacita-nos, a Senhor, a cumprir toda a Tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, nós vemos aqui uma situação de que o Senhor Jesus, ele foi
ele foi julgado, condenado, sentenciado, foi transpassado, está tudo consumado, estava tudo consumado, é sepultado, e aqui está ele, nesse sepulcro, onde fora colocado. E logo na manhã do primeiro dia, a mulher vai a esse sepulcro, a mulher Maria Madalena, da qual já era seguidora de Jesus, discípula de Jesus, ardentemente apaixonada e liberta por Jesus. Maria está ali numa condição de guardar, de velar mesmo um defunto, cujo qual muitas vezes nós estamos ali na porta de um lugar onde já foi aberto, onde o véu já foi rasgado, onde o Senhor já ressuscitou. E nós estamos ali como Maria Madalena, chorando, e o Senhor Jesus batendo as portas, chamando ela, tocando o coração dela, queimando, ardendo no coração dela, com a sua presença, mas ela não o reconhece, tamanha dor de perda que está no interior daquela mulher. E a primeira lição aqui para nós é olharmos com os olhos da fé de que esse sepulcro foi aberto não por mãos humanas, mas pelos anjos do Senhor que o trouxeram para fora, pelo poder de Deus, por promessa de Deus, que se cumpre até hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse que eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, aqui em João 14, vamos ver essa promessa, para que nós não saiamos da benção da unção. Aleluia. Jesus diz assim: será que Maria Madalena não estava ouvindo quando ele disse: não permitas que o vosso coração se preocupe? É para vocês crerem em Deus, para vocês crerem também em mim, Jesus Cristo, na casa do Pai. Há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu vos teria dito para vós, para vocês: eu vou preparar um lugar. E quando eu for e tiver preparado um lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vocês também vão estar. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aleluia, aleluia. Jesus se apresenta como o eu sou, como o caminho, a verdade e a vida, como aquele que ninguém vai ao Pai senão por ele, como o Consolador. Então, é de se surpreender que Maria Madalena está chorando inconsolavelmente neste lugar, onde já foi aberto, onde a pedra já foi removida, onde o próprio Senhor Jesus toca aquela mulher e pergunta para ela: por que que você está chorando? Por quem que você está procurando? A Maria, ela fica imaginando, nós imaginamos, nós mulheres somos sensíveis, parecemos que nós não temos o Consolador, parece que Jesus não está nos consolando como promessa que veio cumprir e cumpre todos os dias. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, quando Maria Madalena está olhando a pedra que foi removida, não vê o mestre, onde colocaram ele, o que fizeram com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que que você fica, Maria, do lado de fora do sepulcro chorando? Você está se inclinando, seus olhos estão em lágrimas. Aleluia, mas está olhando para dentro do sepulcro que já está vazio. Aleluia. E interessante é saber que os olhos dela já não é mais como nós hoje, que nós não vemos anjos, assim, com os olhos nítidos. Eu não sei quem tem esse dom, não tem esse dom de ver anjos, mas a Maria Madalena, os próprios anjos se revelaram a ela, ela viu, ele estava passando por coisas tremendas, sentindo coisas tremendas, espirituais, em todos os níveis. Uma mulher cheia de fé, enquanto via Jesus com seus próprios olhos, de caminhar com ele. Hoje nós temos o Espírito Santo que caminha conosco todos os dias e nós temos que chamá-lo. Temos que chamá-lo quando a dor está maior, quando
Os olhos estão vendo coisas impossíveis que nós não queremos ver, que machuca, que dói, que a gente não quer, mas o Senhor está falando. Eu quero que você profetize nesses lugares de choro, de abandono, de tristeza, de dor, onde há um vazio, um sepulcro caiado, um sepulcro vazio, um sepulcro que não se vê nada, que já tiraram tudo, a vida que você creu, parecia que estava tudo naquele sepulcro. Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor Jesus está falando, ali não tem mais nada. Aleluia. A pedra já foi removida. O véu já foi rasgado, o acesso está livre. Chama o autor, chama o consumador da sua fé, da minha fé. Nesses momentos mais difíceis, eu sei que dói ver que a pessoa que você ama não está ali para consolar. A pessoa que a curou, Jesus a havia curado, Jesus a havia libertado, Jesus a havia amado, de maneira tal que nenhum outro homem ela ela via, e por isso ela o seguia, mas ela não estava conseguindo ver o seu mestre querido, o seu mestre Jesus amado. Aleluia. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, olha os olhos dela ainda abertos, mas não reconheceu que era ele. Corpo glorificado, um corpo, um corpo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali ela viu com os olhos nus, mas nós não vemos, e como é difícil nós crermos, mas hoje o Senhor pede fé. Ele sabe que você tem fé. Você precisa acreditar quando você vê o Senhor Jesus nas coisas, nos feitos, milagres, sinais, prodígios, mas você também tem que continuar crendo quando não se vê a ação mover, o querer, o aperfeiçoamento dos santos tem que se ver na tribulação. Aleluia. Tem que se ver o Mestre querido, Jesus amado, em todas essas circunstâncias, situações. Jesus está perguntando e perguntou para ela, mulher, por que você está chorando? Quem que você está procurando? Porque se você estiver procurando o Senhor Jesus, que te tocou, que te lavou, que te renovou, que te transformou, que te justificou, então esse Jesus está se apresentando novamente para você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ela fala, mas não reconhecendo ele, pensa que é um jardineiro. E fala assim, mas se o senhor tivesse aqui, olha, se o senhor tivesse aqui, eu não estaria chorando, eu não precisaria de consolo. Para onde levar o Senhor? Eu não acho o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Imaginando, imaginando, pensando, se esquivando da realidade, voltando para o passado, onde o Senhor Jesus fez, sim, operou, sim, tirou você de lá, não é para ficar mais lá. É para ressuscitar as coisas que o Senhor Jesus Cristo fez como obra principal na minha, na tua vida. Ele disse assim: olha, aquele que quer me seguir, pega a sua cruz, toma a sua cruz e siga-me. E Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, teve a cruz maior do que todas as nossas cruzes, e carregou até o fim. E por ele, para ele, não foram pesadas. Por quê? Porque ele sabia que ia nos libertar das nossas dores, opressões, e por elas, por essas pisaduras, nós fomos sarados, nós somos sarados, nós fomos justificados em todos esses feitos que nós não vemos, Jesus, não vemos como que, Senhor, eu fui injustiçada, eu não fui amada, eu fui cuspida, eu fui chicoteada, eu fui tantas coisas que o Senhor Jesus, ele foi humilhado. A Bíblia diz assim, aquele que é humilhado, Jesus vai exaltar. Se hoje a sua condição é de humilhação, crê na exaltação do Senhor Jesus. Os humilhados é estes que serão exaltados perante o Senhor, Rei da Glória. Aleluia. Não questione,
Não olhe, não imagine, não olhe para trás, não olhe para dentro do sepulcro, ali não vai ter nada. O Senhor não tem nada com a morte, você não tem nada com a morte. Eu não tenho nada com as coisas que ficaram para trás. Tantas coisas lindas foram liberadas já hoje para nós. Vamos tomar posse daquilo que o Senhor Jesus tem como promessa firme e verdadeira. E as palavras de Deus, a palavra de Deus não volta para nós vazia, mas ela vai cumprir na necessidade para aquilo que lhe apraz. Se promessa, promessa. Se cura, cura. Se justificação, justificação. Se um milagre, milagre. No nome do Senhor Jesus. Reconhecendo-lhe Jesus. Aí então ela olha mais atentamente. Então ela está ali, meu mestre. Mestre amado, querido Jesus, o Senhor que me ensina, me exorta, me consola. Eu aprendi com o Senhor a descansar. Eu aprendi com o Senhor que não é para turbar o meu coração, mas que é para crer em Ti. Ah, Jesus amado, eu olho para Ti com um olhar, com o mesmo olhar da Maria. Aleluia, Jesus, recomendando-lhe Jesus, não me segures, não me segures. Aleluia, aleluia, porque ele voltará para o Pai. Mas deixou o seu Consolador, o Espírito da verdade, do qual o mundo não pode enganar. Que eu ouço aqui de aprendizado com o Senhor Jesus, para nós abrirmos os ouvidos espirituais, o que você tem ouvido, o que você tem prestado atenção, onde está o seu foco, onde está, meus irmãos, o foco nosso, para onde nós estamos olhando os nossos olhos. Porque se nós olharmos para o Senhor, continuarmos olhando para Jesus, para tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, aleluia, 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 então Ele virá a nós com socorro do alto, nos abraçará, nos envolverá. Aleluia, louvado seja Deus. Ele fala para aquela mulher: vai, encontra os teus irmãos e vai dizendo que eu estou ascendendo ao meu Pai, que é vosso Pai também, e para o meu Deus, que é vosso Deus também. E assim Maria Madalena anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E aí ela conta tudo o que aconteceu. Então, é para ir, é para conversar dos feitos do Senhor. Quando vier bater a tristeza, continue cumprindo a carreira, conversando com os irmãos, conversa com um, conversa com o outro, chama um, mas não é para falar como Maria Madalena, onde que está o mestre agora? Onde que está o mestre? Eu estou olhando para o sepulcro, ele não está ali. Então, amada, amado, um convite, olhe para o alto, é de lá que virá o nosso socorro. Continue olhando para o alto, porque Jesus ressuscitou e ele está vivo. Aleluia. E ide anunciar isto aos seus irmãos, porque o que achamos que hoje é cruz pesada, nós entregamos para o Senhor e sabemos que o jugo maior ele já carregou por nós. Que jugo maior ele já fez, ele já carregou, ele já se entregou, demonstrando que ele nos ama incondicionalmente. No nome de Jesus eu te convido a abrir os seus olhos espirituais para ver a presença de Deus, que todos os dias está diante dos seus olhos e tem que contemplar, tem que ler a palavra, tem que orar na palavra, tem que ver que o Senhor Jesus, assim como ele fez, curando um caminho de cura, de libertação, de comunhão, de alegria, de paz, ele está cumprindo até hoje no nosso meio, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Que o Senhor Deus possa tirar toda essa tristeza do seu coração, todo esse pranto, esse desespero de alma, e que você permaneça no consolo de Deus, no consolo de Deus, que o Espírito Santo Consolador venha nesse sofrimento e que torne em alegria. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Leia, vai lendo o livro de João, para despertar em você a comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito da verdade. Jesus, em João 14, ele diz assim: eu vou rogar ao Pai, ele vos dará um advogado para que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade. Olha só, aqui em outras traduções se diz outras coisas, mas aqui ele está falando assim, ó, eu vou rogar, ele vai dar
um consolador, um advogado. Olha só, o que está tanto perturbando o seu coração? O que fizeram? Você está olhando para a morte, você está olhando para coisas que se acabaram, você está olhando para coisas que se perderam. É porque o Senhor está dizendo: deixa tudo nesse sepulcro. Não há nada aí para você, né, nesse sepulcro. Já se foi, já se foi. O mundo não pode receber essa paz, o mundo não pode receber essa alegria, porque o mundo ele não consegue ver do jeito que o Senhor abriu seus olhos para estar vendo. O mundo não o conhece, por isso os julga, por isso os condena, por isso os faz sofrer. Mas vocês conhecem, porque ele vive, Jesus vive e está convosco, está dentro de vocês. E vocês não estão órfãos. Jesus vai voltar para nós de uma maneira sobrenatural, virá dos céus em nuvens, em glória. Oh, aleluia! Dentro de pouco tempo. E o mundo não vai ver mais o Senhor, mas nós o veremos, porque Jesus vive e viveremos, aleluia, da mesma forma como ele vive, aleluia. Jesus está no Pai, aleluia, e o Pai está em nós através do seu Santo Espírito, aleluia. Guarda, guarda o que o Senhor disse para você, aleluia. Estou com Jesus, você está com Jesus, nós estamos nele, nós estamos na videira. A vida é Jesus, a vida que brota, que brota da videira dos quais nós estamos ligados. Vem do Senhor Jesus. Então você não pode olhar a morte, você tem que olhar a vida, porque você está ligado à vida. E na vida não há morte, não tem como ter as duas coisas no teu ser. Que venha o sopro da vida nos seus pulmões, que haja um sopro da vida na tua mente, que você esteja renovado com a mente de Cristo, para saber que o mais grandioso dos acontecimentos foi naquela cruz. E também nesse sepulcro do qual ele não ficou, ele ressuscitou e vive ele está no meio de nós. Convide Jesus para estar aí nessa casa. Fala: Jesus vai tomando cada canto da minha casa, cada canto da minha casa interior, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha audição, da minha visão, no nome de Jesus, e vai me revestindo de poder. Poder para quê, irmãos? Não é para guerra de carne com carne, mas é poder para vencer aquilo que vem para nos abater, nos ferir, nos machucar. É um romper, é um romper na tua missão aqui na terra, de amar além das aparências. Tá vendo morte, todo mundo vê morte, mas você não pode ver a morte. Você tem que ver o Senhor Jesus, que te tirou das garras da morte e te trouxe para a maravilhosa luz. Ficamos em paz. Toda vez que você tiver um pensamento de derrota, de tristeza, de dor, que Deus não é contigo, você vai colocar esse áudio e vai falar: o meu Senhor Jesus reina. E assim como ele fez com aquela mulher, Maria Madalena, ele vai abrir os meus olhos, ele vai me tocar, ele vai me despertar. E eu vou seguir meu mestre querido, já não tão pertinho, porque ele ficou um tempo ainda com os discípulos na terra, mas ele subiu ao Pai. Mas ele deixou o Espírito Santo Consolador, nosso advogado, nosso amigo, nosso amado, noivo esperado. Ele deixou isso para nós. Então ficamos nessa paz, nessa comunhão, nessa graça. Jesus te ama. Não somos órfãos. Nós temos um pai que está a um alcance da palavra. Se os nossos olhos ainda não conseguem mais ver as letrinhas miúdas da palavra, coloque para ouvir. Hoje nós temos muito meio, muito canal de tecnologia em que se pode ouvir a palavra de Deus. Então não deixe, não espere a tristeza chegar, mas vá a um lugar onde você sabe que Jesus está. E onde Jesus está, eu sei que Ele está, mas eu não consigo enxergar. Então você abre a palavra de Deus e fala: meu Deus, tudo que Ele está dizendo na palavra me arremete a Ele.
então Ele está comigo, está contigo. No nome de Jesus, vamos vencer mais uma semana para a glória de Deus. No nome de Jesus, na presença de Deus. O que nós necessitamos está nele, com Ele. Amém? A Jesus toda a glória, honra e louvor. Amém. Um beijo no coração. Ficamos todos na paz do Senhor. Jesus, nosso Salvador. Amém. Beijo no coração de cada uma. No nome de Jesus.